Você já sentiu que algo precisava ser dito, mas hesitou? Como se suas palavras estivessem presas atrás dos dentes, lutando contra o medo do julgamento, da punição ou da rejeição. Liberdade de expressão. Um direito que carregamos no peito, mas cujas bordas ainda são envoltas em névoa. Será que somos de fato livres para dizer o que pensamos? Ou será essa liberdade apenas uma ilusão cuidadosamente moldada pela sociedade que nos observa? Vivemos em tempos estranhos. Tempos onde se fala muito, mas se ouve pouco. Onde o silêncio incomoda mais que o ruído e toda opinião parece uma granada prestes a explodir. Dizem que a liberdade de expressão é sagrada, mas o que acontece quando ela fere? Quando atravessa a pele do outro como lâmina invisível? Há limites para a verdade? Ou é o desconforto que revela a importância de algo que precisa, sim, ser dito? Afinal, existe verdade que não ofende? Ou estamos apenas domesticando as ideias para que caibam em moldes agradáveis? Se a liberdade é o pilar de uma sociedade justa, por que a verdade é punida? E se toda vez que alguém cala por medo, não estaríamos enterrando, junto com o silêncio, a essência da liberdade que tanto dizemos defender? Em que momento a coragem de falar virou um risco calculado? Imagine viver em um mundo onde todos dizem o que pensam e ninguém se fere. Utopia? Ingenuidade? Ou seria essa a direção natural de uma sociedade madura? O problema não é a fala, mas a forma. Não é a liberdade, mas o uso que se faz dela. Palavras constroem pontes, mas também constroem forcas. E o que você diz pode ser o alicerce de um entendimento, ou o início de um colapso. Há quem diga, tudo pode ser dito, desde que com respeito. Mas quem define o que é respeito? A moral do tempo? A sensibilidade do outro? A verdade muitas vezes é áspera, crua, desagradável. E justamente por isso é necessária. O problema não está em expressar. Está em fingir que não existem consequências. Liberdade de expressão não é ausência de consequência, é presença de consciência. E essa consciência é o que diferencia um sábio de um provocador. Nos últimos anos, vimos vozes serem silenciadas, não pela força, mas pela intimidação, pelo tribunal invisível da moral pública, pela patrulha do politicamente correto. A censura, hoje, não usa uniforme. Ela vem disfarçada de cuidado, de boas intenções. Mas quando o medo de ofender paralisa a verdade, estamos diante de uma nova forma de repressão. A repressão do pensamento legítimo. Não física, mas emocional. Não estatal, mas social. Pense comigo. Quantas ideias deixaram de nascer por medo de serem mal interpretadas? Quantas verdades foram enterradas sob o tapete da conveniência? E se a liberdade de expressão é o solo onde florescem ideias, o medo é o veneno que as mata antes de brotarem. Será que estamos prontos para lidar com o preço da liberdade? Ou preferimos um mundo confortável, mas intelectualmente estéril? Falar é um ato de poder, mas também de risco. Quando você escolhe dizer o que ninguém quer ouvir, você se expõe e se torna alvo. Alvo de críticas, de exclusão, de mal-entendidos, mas também se torna farol. Em um mundo escuro, quem fala com coragem ilumina. Nem sempre será aplaudido, mas será necessário, porque o que incomoda pode ser justamente o que precisa ser transformado. Mas há um ponto de inflexão. Quando o discurso deixa de ser verdade e se torna ataque. Quando a expressão é usada não para revelar, mas para ferir. Aqui nasce uma pergunta fundamental. A liberdade deve proteger o ódio? Ou o ódio precisa ser exposto para que possa ser combatido? Censurar uma ideia é apagá-la dos olhos, mas não da mente. E ideias escondidas não morrem. Elas fermentam no escuro. A história está cheia de exemplos. Dos que ousaram falar demais. E dos que silenciaram quando mais precisávamos ouvir. Onde você estaria em 1930? Defenderia o que hoje parece óbvio ou teria medo de ser o próximo a desaparecer? E em 2025, você fala ou apenas repete? Liberdade de expressão não é repetir discursos aprovados. É ousar pensar por si. E essa ousadia, hoje, está cada vez mais rara. Há limites, sim, mas eles não estão na opinião alheia. Estão no caráter de quem fala.
estão na consciência de quem usa a palavra como ferramenta e não como arma. Liberdade de expressão não é dizer qualquer coisa, é ter a coragem de sustentar o que se diz e, principalmente, ter a humildade de ouvir quando o que se disse machucou. A liberdade real exige maturidade emocional. Mas e quando a verdade machuca, ela deve ser calada? A história nos mostra o contrário. Grandes transformações surgiram de discursos que incomodaram, que provocaram, que desafiaram. Imagine se Martin Luther King tivesse silenciado. Imagine se Sócrates tivesse optado pelo conforto. Liberdade de expressão só tem sentido quando é usada para incomodar o que está acomodado, para desafiar o que foi aceito sem reflexão. Hoje confundimos polidez com ética, diplomacia com verdade. Mas às vezes, ser ético é dizer o que ninguém quer ouvir, mesmo que isso custe sua reputação. Porque há momentos em que o silêncio é cumplicidade. E cada vez que calamos por medo de incomodar, fortalecemos o poder do conformismo. E o conformismo é o maior inimigo da liberdade. Ele nos embala, nos domestica e nos amordaça. Mas atenção, não confunda coragem com brutalidade. Não confunda franqueza com falta de compaixão. Existe uma maneira de falar sem atacar, de apontar erros sem humilhar. A liberdade não exige violência, ela exige precisão, clareza, equilíbrio. E é isso que diferencia o libertador do destruidor. Ambos falam, mas só um deles transforma. Quantas vezes você foi calado de forma sutil? Um olhar, um comentário irônico, um silêncio constrangedor. Censura, hoje, é sofisticada e, por isso, mais perigosa. Porque ela não vem com algemas, ela vem com likes, vem com algoritmos, com cancelamentos. A nova repressão é digital, emocional e invisível. E, justamente por isso, exige vigilância redobrada. Porque se a liberdade for apagada sem que percebamos, quem vai lembrar como era o mundo quando podíamos dizer o que pensávamos? A internet abriu os portões. Agora todos têm voz, mas nem toda voz constrói. Algumas apenas gritam, outras apenas repetem. E poucas, muito poucas, realmente comunicam. O excesso de expressão sem conteúdo cria um novo ruído, um novo tipo de silêncio. O silêncio das ideias profundas, da escuta atenta. E se queremos resgatar o valor da liberdade de expressão, precisamos reaprender a dizer menos e pensar mais. Liberdade não é gritar mais alto. É escolher melhor cada palavra. É ter a coragem de ser impopular quando for preciso. E a sabedoria de calar quando o ego quer falar. O verdadeiro livre pensador não busca aplausos. Ele busca coerência, busca verdade, mesmo que isso custe o conforto. Mesmo que isso custe tudo. Se liberdade é poder, ela também é responsabilidade. Não existe fala neutra. Toda palavra carrega intenção, direta ou não. Ela molda o outro. Ela constrói o imaginário coletivo. E se usarmos a liberdade como licença para o caos, em breve estaremos pedindo ordem ao preço da própria liberdade. O discurso irresponsável é o combustível do autoritarismo. E o autoritarismo, uma vez instalado, não pergunta. Ele impõe. Quando foi a última vez que você ouviu uma opinião contrária à sua e ficou em silêncio para entender? O silêncio que escuta é tão raro quanto a fala que constrói. Estamos treinando nossas bocas, mas esquecendo de educar nossos ouvidos. Sem escuta, não há liberdade, só monólogo. E monólogo é a morte do pensamento. Há quem diga, mas se tudo é ofensivo, nada pode mais ser dito. E aqui está o perigo da vitimização coletiva. Tornar tudo ofensa é o novo método de censura. Quem se ofende com tudo não quer diálogo, quer controle. E controlar o que o outro pode pensar é o primeiro passo rumo à tirania. Liberdade não é não se ofender, é saber conviver com o incômodo de ouvir o que não se gostaria. A pergunta permanece: liberdade de expressão tem limite? Sim, o limite não está fora, está dentro, está na consciência de quem fala, está na dignidade de quem escuta, está no espaço entre a coragem de dizer e o respeito ao outro. Não se trata de um pode ou não pode.
Trata-se de um deve ou não deve. Ética, antes de ser regra, é escolha. Hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas que falem com clareza, mas também com propósito. Que usem a palavra como semente, não como pedra. Que digam verdades desconfortáveis sem perder a compaixão. Porque o mundo já está cheio de ruído. Falta palavra com peso, palavra com alma, palavra que ilumina sem queimar. Você tem essa voz, você tem esse poder. Mas com isso vem também um chamado, o de elevar o nível da conversa, o de recusar o discurso raso, o de ser aquele que pensa antes de repetir, que questiona antes de gritar, que propõe antes de condenar. Ser livre é ser responsável com a própria fala. Porque quem domina a palavra, domina o próprio destino. Estamos construindo o futuro agora, com cada frase que deixamos no mundo, com cada ideia que semeamos. E o que queremos colher? Liberdade real? Ou apenas uma versão diluída, moldada ao gosto da maioria? A liberdade verdadeira exige desconforto, porque ela nos obriga a crescer. E crescer é, por definição, romper limites. Pergunte a si mesmo, o que você prefere? Um mundo onde todos dizem o que pensam, mesmo que isso doa, ou um mundo onde todos fingem para manter a paz artificial? A paz sem verdade é mentira, e mentira sustentada por medo não é convivência, é submissão. A liberdade de expressão, no fim, é um espelho. Ela mostra quem somos, no que acreditamos e o que estamos dispostos a defender. Quando você se cala por medo, está permitindo que alguém pense por você. Quando você fala com consciência, está expandindo o espaço de todos. Sua fala tem poder. Use esse poder com honra. Talvez você não perceba agora, mas há gerações te observando. O que você diz hoje molda o que será permitido amanhã. Seja o exemplo que você gostaria de ver. Seja a voz que falta. Não se esconda atrás da conveniência. A liberdade não cresce onde há covardia. Ela floresce na coragem de ser inteiro, mesmo quando isso custa a aprovação do mundo. A voz que você tem é única, e ela tem um papel, um peso, um destino. Cale-se quando for por sabedoria, mas jamais por medo, e fale quando a verdade precisar de você. Mesmo que seja duro, mesmo que ninguém aplauda, porque entre o silêncio da omissão e o som da integridade, o mundo precisa urgentemente da sua integridade. O que você vai fazer com sua voz depois deste vídeo? Vai guardá-la? Vai moldá-la para agradar? Ou vai usá-la como instrumento de consciência? A escolha é sua. Mas lembre-se, a liberdade de expressão só existe enquanto houver quem a use com coragem, lucidez e humanidade. E talvez você seja essa pessoa. Agora quero te ouvir. Sim, você. Qual é o limite da sua liberdade? Onde você coloca a linha entre o que deve e o que não deve ser dito? Comenta aqui embaixo. Vamos abrir esse espaço de reflexão juntos, porque essa conversa não é só minha, é nossa. E talvez o verdadeiro exercício de liberdade seja esse: escutar, pensar e então responder. Se isso te tocou de alguma forma, se provocou pensamento, se acendeu algo dentro de você, compartilhe. Inscreva-se no canal Filosofia Especulativa. Aqui não buscamos certezas fáceis, buscamos perguntas corajosas, porque é nas perguntas que mora a liberdade. E hoje, mais do que nunca, precisamos voltar a perguntar.